Mateus capítulo 12, versículo de número 43. Só os que encontraram digam amém. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. E voltando acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e encontra, e entrando habita ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Eu preciso agora de toda a sua atenção. Nós temos aqui poucos minutos para transmitir algo que Deus colocou ao meu coração, com o seu coração, com a igreja do Deus vivo nesta noite. Nós estamos em uma noite que tem como tema derrubando gigantes. E nós sabemos que existem variedades de gigantes que se levantam todos os dias contra a nossa vida. Baseado no texto que nós acabamos de ler nesta noite, nós vamos abordar o seguinte tema: o espírito do mundo, ou o espírito imundo, está à procura de uma casa vazia. Eu vou repetir: o espírito do mundo está à procura de uma casa vazia. Quando nós falamos acerca de casa vazia, porque o texto base que nós lemos agora são palavras proferidas, ditas pelo próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus, após operar grandes sinais de maravilhas, ele vem trazendo agora algumas admoestações, ensinamentos, instruções àqueles que o acompanhavam e também àqueles que estavam em sua volta. E ele inicia a dizer: quando o homem, ou quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para a minha casa. Se o espírito imundo, em seu próprio entendimento, está frisando que, ao procurar lugares para habitar e não encontrando-os, retorna para a sua casa, observa que ele ainda usa o termo como dizer: voltar para a minha casa. O próprio Jesus está trazendo aqui uma ilustração acerca do povo de Israel, a nação, povo que em um tempo havia se distanciado dos preceitos e da vontade de Deus, dando lugares a espíritos malignos, nos quais tomavam posse de muitos. E aqui ele traz uma palavra reflexiva, que ela pesa sobre muitos, e sobre a nossa vida ela nos faz meditar. Se o texto bíblico está dizendo que quando o espírito imundo sai do homem buscando repouso e não encontrando, diz: voltarei para a minha casa. Que casa é essa? São corpos de homens e mulheres que não têm em si o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o próprio Jesus nos tem como casa.
É o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, aborda o primeiro aspecto. Você e eu somos uma casa. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o versículo de número 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, em outras palavras, casa, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós somos casa, habitação do Espírito Santo de Deus. E quando é que nós passamos a ter em nossas vidas o Espírito Santo de Deus habitando em nós? Seja no dia em que nós nascemos, se nós nascemos em um lar cristão, ou no dia em que muitos dentre nós, que não nasceram servindo a Deus, não cresceram na igreja, mas em um determinado momento da sua vida, você levantou a sua mão para o céu, confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Naquele dia, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você, assim como ele também passou a habitar em mim. Eu lembro que quando eu estava afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, quando eu ia em uma igreja, que às vezes meu pai falava: meu filho, vamos na igreja comigo hoje. Quando eu entrava na igreja, eu começava a suar. Irmão, chega o suor pingava. Eu começava, o meu coração acelerava, e a minha vontade era de sair correndo de dentro daquela igreja. Se alguém que tinha o Espírito Santo de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, se aproximasse de mim, eu sentia aquela opressão no meu corpo, e a presença daquela pessoa que servia a Deus me incomodava. O que é isso? Eu não tinha o Espírito Santo de Deus na minha vida. E o que é que habitava em mim? O espírito do mundo. Quando nós falamos acerca do espírito do mundo, são espíritos malignos que impulsionam o homem e a mulher a viver uma vida cegamente pelos deleitos mundanos. Não tem como uma pessoa que tem o espírito do mundo nele e nela ter o anseio pelas coisas de Deus, viver uma vida de obediência e de santidade na presença de Deus. Então, quando nós fizemos uma aliança com o Senhor, aquele espírito imundo que habitava em nós, ele se retira, e quem passa a habitar em nós é o Espírito Santo de Deus. Ele toma conta do ambiente. Segundo aspecto, aí esta casa tem dono. Quando o Espírito de Deus habita em mim e você, nós não somos casa sem dono, não somos casa abandonada. Essa casa tem um dono, e esta casa não pode ficar desocupada. Trazendo para os dias naturais ou para o mundo secular, você sabe que uma casa vazia, ela corre o risco de ser invadida. Quando não é invadida por moradores alheios, ela serve de ponto de encontro para usuários de drogas, moradores de rua. Um terreno baldio ou um terreno vazio serve como depósito de lixo, de entulho. Morreu um cachorro, morreu uma galinha, automaticamente alguém vai jogar este animal morto em um terreno baldio ou uma casa abandonada. Nós, como templo, morada, habitação do Espírito de Deus, não podemos permitir que nossa casa espiritual esteja vazia. Aqui eu dou uma pausa para te explicar algo. Quando nós falamos acerca que a casa tem que estar cheia do Espírito Santo, não significa amplamente
que o fato de eu não estar rodando na igreja, não estar sapateando nos mistérios, não estar falando em línguas estranhas, não significa que eu esteja vazio. Entenda isso. A questão estar cheio é você ter Deus na sua vida. É o Espírito de Deus verdadeiramente habitar em você, em nossa vida, porque é Ele que nos impulsiona a fazer as coisas de Deus. Sabe quando você está lá na sua casa e de repente dá uma vontade de você escutar um louvor? É o Espírito Santo de Deus que está habitando em você, dizendo: vamos ouvir aquele louvor? De repente você sente uma vontade de assistir uma pregação, é o Espírito Santo de Deus dizendo: vamos assistir uma pregação juntos. Quando de repente você estando ali cabisbaixo, entristecido, e de repente vem aquela voz suave e diz assim: não temas, eu estou com você. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. É o anseio pelas coisas de Deus, de vir cultuar, de vir congregar, de vir adorar, na presença de Deus. Isso é impulsionamento do Espírito Santo de Deus. De Deus. Quem tem Deus na vida tem sede das coisas de Deus. Irmão, ninguém, olha para cá, uma pessoa não bem alimentada, ela tem aí o seu destino às vezes traçado, prejudica na saúde, prejudica na mentalidade. Já viu uma pessoa com fome, como é que a pessoa fica com fome? Tem gente que fica, se tremendo, assim, desse jeito, querendo comer, querendo se alimentar. Aconteceu esses dias, a gente trabalhando aqui, teve algumas pessoas que estavam com a gente aqui, missionária Terezinha, orando: Jeová envia o lanche, Jeová envia o lanche. E algumas ovelhas sentiu o que o pastor sente na pele. Ela estava vendo estrelinha, para vir o lanche. Tanto que ontem, irmão Joca passou aqui na porta da igreja, chegou ali e disse: já chegou o lanche aí? Eu disse: ainda não. Irmão Heraldo falou: sabia que Deus envia o lanche? Aí irmão Joca disse: vamos na padaria comprar o lanche. Mas a fome, quando ela vem, você fica ali meio capenga, você não desenvolve como deveria desenvolver, você não tem a mesma força, você não tem o mesmo ânimo. Ou você já viu alguém com fome sorridente? Estou tão feliz que eu estou com fome, estou achando tão legal que eu estou na fome. Não, geralmente quando alguém está com fome, ele fica ali quietinho. Tem gente que fica com a cara feia, fechada, não é assim? Nem mal levanta, porque sem força nas pernas. Então assim é a nossa vida espiritual. Se nós não alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, a tendência é ficarmos fracos e vulneráveis aos ataques do inimigo. Agora, uma casa que está repleta, completa da presença do Espírito Santo de Deus, o inimigo não pode com ela, não pode com ele. Então esta casa não pode ficar desocupada. Então trate de preencher esta casa, trate de alimentar esta casa. Aleluia. Quinto lugar, todos os dias o antigo inquilino desta casa vai ver se a casa está vazia, com a intenção de invadir. Você está entendendo? Não é uma vez na semana, não. É todos os dias. Todos os dias. Quem é o ex-inquilino? Aquele espírito maligno que usava uns para se drogar, prostituir, para enganar. Aquele espírito maligno que usava muitos para ir para as festas mundanas, para altas destruição. Todos os dias ele nos cerca, olhando de longe, para ver se a casa está vazia. E um diferencial muito grande para quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, é que o Espírito Santo de Deus não se ausenta. O Espírito Santo não tem aquele negócio de dizer: eu vou bem ali, já já eu volto. Não, ao mesmo tempo que ele está em Sheila, ele está em Amélia. Ao mesmo tempo que ele está em Amélia, ele está em Patrícia. Ao mesmo tempo que ele está em Patrícia, ele está no Pablo. Ele não
se ausenta, ele não se retira, ele permanece ali diante do Altíssimo e poderoso e eterno Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o intercessor, que intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. É ele que nos ensina a orar como convém. Aleluia. Eu vou lhe provar na Bíblia que todos os dias o antigo inquilino, ou aquele que quer adentrar a nossa casa espiritual, todos os dias ele vem procurando uma brecha para entrar, observando se a casa está vazia. Você está entendendo? Isso traz na lógica espiritual e também na lógica material. Você está entendendo? Se você tem uma casa e tem muito tempo que está lá fechada, que nem eu conheço uma família que a casa ficou alguns meses fechada, e quando foram lá ver o que tinha acontecido, tinham roubado a fiação, tinham roubado as lâmpadas, tinham quebrado as portas, não é assim? Tem uns que ainda entra, faz umas artes lá por dentro, né? Porque o inimigo, ele é sujo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, não precisa você declarar guerra contra ele, não precisa você dizer eu sou adversário do diabo. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, você adquire para si um adversário. Vosso adversário anda derredor, bramando como leão, procurando a quem possa. Como é que anda derredor? Ao redor, observando todos os dias os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Ele está procurando de alguma forma, de alguma maneira, entrar. E se ele entra, grande é o estrago. Você está entendendo? Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Jó capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele disse que veio da onde? Rodear a terra, passear por ela. Aí o Senhor toma a cena, porque ele não foi direto. Ele não disse eu estava andando ao redor de Jó. Ele disse eu vim da terra, rodear por ela ou passear por ela. Aí disse o Senhor, versículo 3: disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Em outras palavras, tu tens tentado a Jó, meu servo, sem motivo algum. O Senhor estava dizendo: Jó não deu brecha, Jó não deu lugar, ele se desvia do mal, é temente a mim, é um homem sincero, mas tu está procurando de alguma forma, de alguma maneira, amplamente eu vou lhe explicar, de alguma forma, de alguma maneira, invadir o território de Jó, sua casa. Tanto que o diabo lançou ali para Deus um desafio, o Senhor aceitou o desafio, mas disse para ele: você pode tirar tudo dele, menos lhe tirar a vida. Em outras palavras, Satanás estava autorizado para mexer nas paredes da casa, no telhado da casa, na pintura da casa. Você está entendendo? Até no alicerce da casa, porém não poderia derrubar a casa. Você está entendendo? Aleluia.
tanto que as percas foram grandes, foram de grande tamanho, mas o diabo não teve êxito contra a vida de Jó, não teve, aleluia. E por que é que não teve? Porque o Senhor não permitiu. Porque quando eu e você passamos a servir a Deus, entregamos a nossa vida a Ele, ainda que o diabo ande de redor, ainda que o maligno ande de redor, no Salmos 34, versículo 7, diz que nós temos segurança particular. E esta empresa não é da terra, ela é celestial, porque a Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ao redor, aonde você vai, tem um anjo andando em volta de você, acampado em volta de você. Se você anda, ele anda. Se você para, ele para. Se você vai, ele vai. Se você volta, ele volta. Ele está acampado ao redor daqueles que temem ao Senhor, e o Senhor os livra de todos os males. Salmos 125, versos 2, diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Além do anjo estar acampado ao derredor dos que o buscam e o temem, a Bíblia diz que o Senhor, como está em volta de Jerusalém, os montes, está o Senhor em volta do seu povo. Seu povo. Deus está 24 horas conosco. O anjo acampado, o Senhor em nossa volta, o maligno de redor, mas não pode nos parar. Salmos 139, eu já estou resumindo. Salmos 139, verso 5, o salmista diz assim: tu me cercastes por trás e por diante, e sobre mim pôs a sua mão. O salmista estava dizendo: eu estou cercado por trás e por diante, e sobre mim o Senhor colocou a sua mão. Essa casa tem dono, essa casa tem que estar ocupada, esta casa foi comprada com alto preço, aleluia. E em sexto e último lugar, como está a sua casa espiritual hoje? Como está? Ah, bispo, a minha casa espiritual hoje precisa de uma reforma, precisa de uma faxina. Está vendo como é que ambiente reformado é outro nível, né, missionária? Até o cheiro é diferente, o clima é diferente, o cenário é diferente. Como fica lindo e perfeito! Mas não se engane, um ambiente limpo, reformado e perfeito, se não tiver as suas manutenções, a sujeira pode tomar de conta. Você está entendendo? Nada permanece nesta terra para sempre. Há uma manchinha na parede, vou lá e passo o pincel, não é assim? Ali está descascando, vou lá emassar. Se cair, alguém vem que tem experiência e arruma, não é assim? Nossa vida espiritual todos os dias requer cuidados, manutenção, reparos. Todos os dias tem que ser feito através da vigilância, através da consagração, através da oração, através da meditação da palavra. Você está entendendo? Aleluia, aleluia. Cuide da sua casa hoje, proteja a sua casa hoje, cele da sua casa espiritual hoje. Por quê, bispo? Porque o espírito imundo está à procura de uma casa vazia para ele entrar.
foram as palavras de Jesus. E quando ele sai, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Porque, irmãos, para o demônio, para o diabo, para os espíritos imundos agir nesta vida terrena e espiritual, eles precisam do corpo de alguém, para que eles venham colocar em prática suas artimanhas, seus planos e seus projetos. Aleluia! Aqueles espíritos malignos que outrora habitavam em nossas vidas se retiraram e eles procuram repouso, porém eles mesmos dizem: voltarei. Como é que está escrita do texto? Voltarei para onde ele diz? Para a minha casa. E quem disse que essa casa agora pertence a ele? É o mesmo que o camarada tem uma casa, aí ele vende a casa. Imagine só, ele vendeu a casa, aí a pessoa que vendeu daqui a pouco diz: eu vou voltar para a minha casa. Como é que vai voltar para a sua casa se você vendeu a casa? Outros, porque perdeu a casa, comprou, não pagou, perdeu a casa. Olha a ousadia do espírito imundo: retornarei para a minha casa. Aí, irmão, vai depender de mim e de você. Não podemos impedir dele chegar e dizer: eu vou entrar nessa casa aí. Não, essa casa é minha, não, essa casa não é mais sua. Essa casa não pertence mais a você. Você já fez muita festa nesta casa, já teve muita bagunça, sujeira nesta casa, mas escute, Satanás e demônios, esta casa foi comprada com o sangue derramado na cruz do Calvário. Esta casa não foi comprada com ouro e nem prata. Esta casa tem dono e tem mais: o dono habita em mim, o Espírito Santo de Deus. Deus não terceiriza esta casa. Deus não permite inquilinos desta casa. Esta casa não está à venda e nem está para alugar. Esta casa está ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Como está a sua casa hoje? Olha a ousadia, e ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Ele saiu, mas não tem mais liberdade para entrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas se ele voltando, escute isso, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Aqui eu paro para lhe dizer que a casa pode até estar varrida e adornada, porque é limpeza, é o tratamento, é o zelo e o cuidado. Ela só não pode estar vazia. Se ele chegar e encontrar a casa vazia, ele não vai ocupar ela sozinho. Ele vai vir mais 7 espíritos terríveis, piores do que ele. E o último estado da vida deste homem será pior do que o anterior. Para quem está de pé, se segure para que não caia. E para quem está caído, cuide de se levantar. Porque Deus tem coisas grandes a fazer na nossa vida, na nossa história, e nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos desistir, nós não podemos abrir as janelas do nosso coração para tudo aquilo que não agrada o Espírito de Deus, mas nós temos que estar firmado na promessa, nós temos que estar presente na presença do Deus da Bíblia, confiando no seu poder, na sua palavra, e deixar que Deus venha cumprir o seu propósito em nós. Como está a sua casa hoje? Tem casa que ela balança de um lado para o outro, tem hora que parece que a casa vai cair, mas não cai. Por isso que certa feita o próprio Jesus disse que
que o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio os rios, veio tempestade, veio tudo, mas a casa permaneceu firme. Porém o outro construiu a casa onde? Na areia. Primeiro vento que veio, arrastou com tudo. Que nós possamos ser como homem prudente, com a nossa casa alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Aí quando as tempestades da vida vierem, nós vamos permanecer firmes e confiantes no poder e na presença de Deus. Irmãos, não se engane, não se engane. O diabo continua agindo, o diabo continua operando. Só que eu vou lhe dizer no linguajar bem popular, por debaixo dos panos. Antigamente, na década de 80 e de 90, ele manifestava nos cultos. Você está entendendo? E não tinha horário não. Era no momento do louvor, era no momento da pregação. Tinha gente que tinha pessoas que quando entrava na igreja e sentava na cadeira, já começava a querer quebrar tudo. Demônios terríveis. Aí alguém diz assim: o que está acontecendo? É os pastores que não são mais usados por Deus. É porque falta oração na igreja? É porque os irmãos não estão se santificando? É não, porque ele está mudando as suas estratégias. E sabe o que ele tem feito nos últimos dias? Colocado um irmão contra o outro irmão. Você está entendendo? Uns contra os outros. Em vez dele ir lá e destruir Fabiano, ele usa alguém para ficar contra Fabiano. Você está entendendo? E fica diante do fogo cruzado. Aí ele vem trazendo frieza espiritual, ele vem trazendo contenda, ele vem trazendo fofoca, ele vem trazendo fraqueza espiritual, ele vem trazendo distanciamento da palavra aos corações. Aí muitos vão esfriando, esfriando, esfriando. Quando pensa que não, já desistiu de lutar. Presa fácil para o inimigo de nossas almas. Ele continua agindo. Ele não manifesta mais porque ele sabe que se ele manifestar, ele vai ser expulso. Ele vai ter que voltar para onde ele não deveria ter saído, que é o inferno, que é o seu devido lugar. Então Deus marcou esta noite para nos dizer que nós precisamos cuidar da nossa casa espiritual. Porque o espírito imundo está por aí, ó. Todos os dias observando para ver se a casa ainda está ocupada. O que tem de casa aqui outrora era ocupada por diversos espíritos terríveis e malignos. Todas as espécies de badernas havia nesta casa. E quando parecia que aquela casa havia desmoronado, não tinha mais esperança, não tinha mais valor, era casa desvalorizada, não tem mais valor, desprezível, rejeitado, improvável. Mas o Deus da Bíblia foi lá e investiu na casa, fez a reforma. Porque você já viu, irmão, que quem verdadeiramente entrega a vida a Cristo se torna diferente. Aquela pessoa que outrora você viu no mundo servindo a Satanás, fazendo a vontade do inimigo, quando faz uma aliança com Deus, até o semblante muda. Aonde chega traz alegria. Tem gente que está vivendo, já viveu isso. Você chega no lugar, a pessoa diz: mas tu está diferente, viu? O que aconteceu com você? Alguém diz: não, ele está na igreja agora. Não, ela está servindo a Deus agora. Aí ele fez uma aliança com Deus, aí entregou a vida a Cristo. Eles mesmos vê a diferença em mim e em você. Porque o que é isso? É porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para buscar, liberdade para servir. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo do inimigo e do mundo. Você e eu e nós somos livres para servir a Ele em espírito e em verdade. Se você está vivo, se você é livre, levante a sua mão para o céu nesta noite e glorifique aquele que pagou um alto preço pela minha e pela tua vida, porque Ele está presente aqui nesta noite e nós estamos aqui para adorá-lo e para glorificar o seu poderoso nome.
Eu finalizo a mensagem desta noite dizendo: cuide da sua casa espiritual. Se for necessário, faça faxina. Restaure o que precisar ser restaurado, mas não permita que o inimigo tenha êxito sobre a sua vida. Coloque a sua mão no seu coração aonde você estiver. Senhor Deus e Pai, que a tua palavra venha penetrar o mais profundo da alma. E o Senhor venha, ó Pai, trazer o despertamento ao teu povo, à tua igreja. A tua palavra foi pregada aos corações e a tua mensagem não volta vazia. Tu conheces, ó Pai, a estrutura, o coração, o entendimento de cada um dos que aqui estão e dos que serão alcançados por esta palavra. Restitui, restaura, reforma, abençoa. Ó Deus, derrama da tua presença, do teu renovo, das tuas bênçãos sobre nós. Assim te louvamos e profetizamos os teus milagres e um novo tempo na vida do teu povo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.